mais uma conversa com poetas na varanda de Ciência Poética do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Articula o sarau da B1, é graduada em Artes Dramáticas pela Escola de Comunicações e Artes da USP e é formada também em História pela Unesp. E é autora de poemas, de textos, traduções. Seus livros incluem Tambores para Zinga, um livro de poemas em 2012, Caderno Goiabada, um livro de prosa ensaística publicado em 2013, Susana Tenon, que é uma tradução, publicada em 2013, Adoração do Deserto, um outro livro de poemas, publicado em 2014, Romério Rômulo, uma versão em espanhol, Geografia dos Ossos, e neste ano ela lançou 2 livros, uma tradução, O Oscar Hahn, e Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo. E é com a Nina que a gente conversa hoje, e na nossa conversa ela começa sempre com a Ana Cristina César, que é a nossa autora do semestre, e um verso dela especificamente, quando ela diz: os poemas são para nós uma ferida. E para a poeta Nina Risa, o que são os poemas? Uau. Eu gosto muito da Cristina César. Acho que a minha geração a redescobriu, né? Assim, acho que ela sempre foi lida, na verdade, né? Em alguma medida, em comparação a outros poetas. Mas a minha geração já tinha como uma poeta mitificada, né? E eu li muito, ela foi muito importante para a minha própria dicção poética. Não sei se para a minha dicção, mas para eu encontrar uma liberdade na escrita, né? Porque na escola, acho que talvez, oxalá não tenha sido o caso de vocês, mas eu estudava correntes literárias, escolas literárias, às vezes ficava um pouco pantanoso, né? A literatura não dava muita vontade. E a Ana Cristina, por ter uma escrita muito mais livre, né? Eu acho que ela mostrou para uma série de novos poetas que vieram depois dela, né, que a escrita pode ser, na verdade, para escrever basta escrever, né? O poema é uma ferida. Tem uma imagem que eu gosto muito, que está num poema, ensaio breve do Jacques Derrida, que se chama O que é Poesia. E ele traz uma imagem de um ouriço na estrada, sendo atropelado, e ele diz que o poema é um acidente, e ele também diz isso da ferida, ele é a ferida áfona, e ele é o acidente. Acho que o poema é uma coisa louquíssima. A gente começa a escrever e não sabe o final da poema. Né? Você tem uma ideia, começa um verso e não sabe como ele termina, diferente de um texto acadêmico, por exemplo, que você tem um lugar onde chegar, você precisa de alguma maneira, em alguma medida, provar coisas, né? Ou, enfim,
E o poema ele é extremamente aberto, né? Ele é uma coisa jogada, é um animal no meio da estrada. Eu gosto muito dessa imagem. É um animal na estrada pronto para o acidente. Quando a gente tenta apanhá-lo, o ouriço se espinha todo, e quando você tenta prendê-lo, ele não se permite prender, né? É algo completamente aberto. É uma ferida, porque, concordo, pode doer, e dói às vezes, e dói porque é bom fazer doer, como dizia o meu pop, mas também é uma maravilha, né? É um petardo. Poema é uma rasura nas boas consciências, é uma pessoa nua dançando em cima da mesa de jantar, né? Um tiro no escuro, é o horror, é o que nos faz resistir muitas vezes, né? Diante desses tempos tão horríveis e sombrios em que vivemos. Todos os tempos são sombrios, né? Eu, como historiador, digo, todos os tempos são sombrios, mas esse momento, né, específico que a gente vive, um momento horroroso, que às vezes a gente não dá para onde vai, o que eu faço, né? Não há o que fazer, então, diante do horror instalado, né? Porque não existe... O Maestro, por exemplo, é trazido de volta para o Senado quando temos um monte de coisas que o deveriam, de fatos que o deveriam manter distante de lá, e por razões ou por nenhuma razão a nossa presidente eleita democraticamente não está aí, né? A gente fica meio assim, quase letárgico, né? Mas o poema ele é um disparamento também, né? Um disparador, uma luz, assim, algo que nos impele a fazer alguma coisa. Acho que o gesto, só o gesto da escrita já é um gesto político, né? Quando você se coloca... E essa é uma característica muito da tua escritura, né? Você considera a sua escritura política. Você consegue fazer uma relação entre poesia e política. Também contrariando um personagem do Glauber Rocha, né? Terra em Trânsito, diz que política e poesia não se misturam. Mas eu tenho visto que para você ela se mistura. Como é que você vem fazendo essa escritura que você chama de escritura política? Na verdade, para você ver, o Aristóteles, por exemplo, quando vai falar de poesia, coloca a poesia dentro de um livro chamado Política. Isso acho que já sinaliza um pouco os termos. Talvez os filósofos africanos, de onde eles chuparam toda a filosofia deles, também tenham dito, né, em algum livro chamado Política, que não chegou a nós. Mas não vejo a poesia descolada da política. Não importa o que o poema, né, tematize. Eu posso, por exemplo, num livro como esse, que é um livro que tem uma pulsão mais erótica, fazer política. Aliás, lógico, uma mulher se colocar eroticamente, né, dentro de uma escritura é uma política, assim. E eu acho que não é perguntar, né, para a política se os poemas, o que são os poemas, né, mas o contrário. Eu acho que o mundo, na verdade, esse tempo sombrio é que não está, que não merece, né, essa poesia. A poesia, ela arranha tudo isso, mas o gesto da escrita é um gesto essencialmente, fundamentalmente político. E lógico, quando os poemas tematizam, né, fatos ou essências políticas, sei lá, vocês viram, né? Aí também, ainda mais ou não, ou na mesma medida, né? Os poemas são elementos políticos, né? dentro da sociedade, dentro das literaturas todas. E Nina, nessa tua longa já trajetória como escritora, esse teu último livro, ele traz, quando Vieres ver um Vans o Pôr de Fogo, uma nova experimentação sua como escritora que você chamou de uma poesia selvagem. Como foi essa tua construção como poeta até chegar ao que você está denominando de uma poesia selvagem?
Eu gosto muito de experimentar, de diversas maneiras. Acho que quando eu termino um livro, ou qualquer texto, na verdade, sempre tem um mote, assim, né? Abandonar o território conquistado. Um livro é um livro, outro livro é outro livro, né? Então, nesse livro anterior, por exemplo, tem experimentos formais, né? Talvez mais estranhos na leitura. Acho que não são poemas fáceis de se ler em voz alta, né? Talvez, não sei, um entendimento. Às vezes eu tenho dificuldade para ler alguns desses poemas, oralizar, né? Eu vou num sarau e alguns poemas não saem bem, né? São poemas mais para serem lidos. Tiveram uma experimentação formal completamente diferente, né, desse outro. Acho que tem a ver também com uma intenção, né? Talvez esse livro anterior, A Duração do Deserto, acho que eu queria, de alguma maneira, ou a escrita foi se fazendo, né, de uma maneira muito mais dura, árida, seca. São poemas mais doloridos, mais difíceis, né? Já esse livro, como você disse, você leu, que graça. É tão bom encontrar um leitor, né? Senão a gente não publicava, né? Lógico, deixava guardado lá. São poemas onde eu gostaria de encontrar uma poesia anterior à civilização, ao claustro, às jaulas, ao bom modismo ou aos bons modos, uma ideia de séculos e séculos, né? A cada tijolo da civilização que significou também um aprisionamento, né? Então, nesse livro eu queria alcançar uma liberdade, sabe? Tem um ensaísta e também poeta mexicano chamado Heriberto Yepes, e ele fala num livro dele, que é alguma coisa a poesia na era do Neolítico e da propaganda, muito bom. Eu posso passar o PDF para vocês depois, e é um manifesto, né? Uma parte do livro é um manifesto. E ele fala que a primeira poesia foi feita pelos animais, pelos xamãs, pela dança. São os primeiros xamãs da linguagem, os dançarinos, os animais selvagens. E é verdade, né? Acho que formou-se uma ideia de que a linguagem, essa falada, escrita, as outras linguagens estão subordinadas, né, à linguagem verbal. E não é verdade. Acho que é verdade, né? Os animais quando fazem amor, os animais quando caçam, os animais quando destroçam, ou quando simplesmente estão vivendo junto à natureza, eles estão fazendo poesia, né? Sabe que eu pedalo, né? Hoje eu não vim pedalando porque está muito sol. Mas eu moro no Benfica e eu trabalho na Deota, e todos os dias, quando eu vou trabalhar e quando eu venho, o céu muito aberto, porque tem poucos prédios, né, na avenida, muito mais do que a gente queria, né? Mas não são tantos, mas dá para ver um céu assim, muito aberto. E a cada 5 segundos, assim, o céu já é outro. E todos os dias ele é outro. E todos os dias eu fico tão deslumbrada, assim, às vezes eu paro com a bicicleta, assim, para não cair, sabe? Diante do maravilhamento que é essa poesia selvagem, que não sou eu que estou fazendo, que não são os meus olhos que estão fazendo, né? Ela está ali para ser contemplada. Eu também vivi, né, na zona rural por toda a minha infância. Então, talvez, pensando sobre isso agora, inclusive, talvez esse livro também seja uma forma de me reaproximar, né, de algo tão importante para mim, porque eu espero um dia voltar a viver longe, né, da cidade, embora faça tantas coisas aqui e goste. Então, os poemas foram se fazendo muito mais livres, embora haja uma outra experimentação também na forma, né?
Acho que aqui também tem uns poemas que não consigo ler, talvez, em voz alta, né? Virem outros poemas diferentes, né? Do que são quando lidos. Mas isso acontece com qualquer poema, né? Você pode ler algum que você considera que possa ser oralizado agora? Sim. A literatura erótica não é um ramo menor, né, da poesia, em detrimento de uma poesia de cunho mais político. E quando feita por uma mulher, né, acho que alcança uma potência outra, né? É importante as mulheres, a gente deseja, né? A gente sente, e é importante afirmar isso. Quando uma mulher escreve um poema erótico, é poema de mulherzinha, né? Quando o homem escreve um poema erótico, Bukowski. E depois da leitura do poema, sinta-se à vontade para fazer perguntas e participar da conversa com a Nina Risa. O Coyote diz: não é um poema. Um acerto de contas com a mulher que deita comigo, casa comigo, dança e come comigo. Lembro poemas próprios, poemas, a vida real, o uivo de Ginsberg, seu uivo na tarde, quando a criança brinca na vizinha, e eu brinco e brinca a mulher que me lê poemas em 1001 noites e abismos, enquanto ouço isto, não aquilo, sussurra a boca longe, 5 centímetros dos meus dedos, e uma surdez tão linda, mas Antônia, você parece louca, e louca esperneia e se debate, geme e bate. Vai, dorme enquanto faço tapiocas, acorda enquanto durmo e reclama que desperdiço as manhãs da promessa mais antiga. Vamos foder o dia inteiro? Acorde 3 acordes violentos, o mar respira. Abrir um acerto de contas com a mulher que se suja e suja tudo, me suja cores tão lindas e o outono, essa palavra tão bonita, das roupas que lavo e ela não quer que eu lave e eu não quero que ela se lave, a vulva tão sensível que lambo, ai amor, me lambe, tudo tão sensível, ai cadela, se meus dedos fossem gelo, fossem ferro, um guindaste pro seu corpo navio, isso. Um acerto de contas com a mulher que me devora os olhos, se dilacera toda beiços, toda manha, toda mulher que gosto de a dizer assim, isso. Mulher como a primeva, a mulher javalia, búfalo branco, a espada que voa de dia, tigrito inano me mija, me menstrua e me lambuza e me deixa a coluna toda ereta, a respiração toda completa, o tato todo fogo e sangue, descortina a cortininha improvisada de chita e suas florezinhas de sangue e seus olhos rasgados, solares que arranca, arregalada, arreganhada e ainda mais aberta para o acerto de contas, os pratos limpos, as xícaras limpas, suas calcinhas limpas, tudo limpo, tudo às claras e mando tudo às favas. Caso, voo, amo, morro, um verso repetido, como todo poema que não é poema, é um cabelo que me pingue, que me mela e que me cresce, se embola em cocorutos pelos cantos. São coisas que dizia, que lia, que me movia a esperar, 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 pro acerto de contas. Me espere pro jantar, com a calcinha vermelha. Obrigada. Com vocês, perguntas? Muito forte, a partir dos poemas você consegue meio que imaginar toda a cena, é muito erótico e profundo, mas enfim, e sexy. Essa dimensão do cotidiano também, o cotidiano não é menos importante do que temas maiores, né? Deus, a vida eterna, o abismo. Acho que o prosaico também é uma profundidade, né? Um estar Com que idade tu começou a escrever? Percebeu que já dava para juntar no livro? Bom, escrever, como eu disse, né, eu morava em fazenda, então
A leitura, inicialmente, é muito importante pontuar isso, né? Que antes de eu escrever, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu brincar com as crianças na escola, eu sou leitora. Isso é, acho que, fundamental e basilar. E eu fiz e tive minhas primeiras leituras ainda muito pequena, com 5, 6 anos, primeiras leituras bíblicas. E como eu morava distante da cidade, e eu ia para a escola, mas eu era muito diferente das outras crianças, né? Porque em São Paulo chovia muito, eu sempre chegava cheio de barro na escola, e as crianças podem ser muito cruéis. E então os livros eram um refúgio, né? E aí eu comecei a escrever, acho que como uma conversa, sabe? Como a gente faz com diários, né? Conversava, né? Escrevia como uma conversa. Bem cedo, talvez com 7 anos, acho que logo que eu fui letrada, né? Mas escrever assim, com essa intenção, de repente, olha, talvez, acho que esse negócio, né, é um poema. Acho que já na adolescência, eu acho que deve ter sido quando eu fiquei apaixonada. Acho que eu fiquei apaixonada e comecei a querer fazer versinhos de amor possível. Mas com 16 anos, assim, eu me lembro. Com 16 eu já fazia fanzines. E ainda faço. E acho que vocês deviam fazer também. Porque é uma experiência maravilhosa. Então, aí tinha coragem, né, de fazer fanzine e passar para frente, fazer trocas e tal. Então, acho que 15 anos, talvez, 16. E aí não parei. Falou da tua idade, começou a escrever com 7, não foi? Foi. Lembrou muito a Ana Cristina César, que ditava poemas para sua professora aos 6 anos de idade. E tu já sabia escrever ou tu pedia para alguém escrever por ti? Não, nunca. Acho que só uma vez aconteceu de uma pessoa escrever por mim e eu possivelmente estava alcoolizada. E eu não consegui. Mas a minha mãe trabalhava, né, muito, assim, meu pai também. Eles eram caseiros numa fazenda, né, uma fazenda nossa. E eles eram caseiros e a minha mãe trabalhava na cidade, ela era enfermeira. Então foi uma infância muito solitária, né? Mas eu acho que a solidão é uma coisa massa também, né? É importante se sentir bem consigo mesmo. Nem sempre é fácil, né, também. Mas eu escrevia só mesmo. E essas primeiras experiências de escrita não eram compartilhadas, né? Nossa, pelo contrário, era minha intimidade, seria muito... Não tinha essa coragem. Eu acho que eu era uma criança muito distante, assim, não tinha um relacionamento exatamente de confiança, não sei se é essa palavra, não é muito íntimo, né? Com os meus pais, com a minha mãe, nem com o meu pai. Então seria uma violação comigo mesma, né? Que eles lessem. Enfim, eu escrevia só. Tem mais uma pergunta? Yuri? Sim. Eu fiquei escutando, eu tenho interesse, estou tentando escutar poetas, por exemplo, da varanda aqui, do lugar da poesia, que não quer dizer exatamente do lugar do poeta no mundo. E eu fiquei te escutando sobre, primeiro, essa imagem que eu acho extremamente forte, um animal no meio da estrada, você falou do poema. Depois você estava falando da intenção, se eu não me engano, desse livro, de uma poesia anterior à civilização. E depois, quando você estava fazendo citação de um autor que eu não conheço, você estava falando dos primeiros poetas como animais e os xamãs. Eu fico pensando, por exemplo, como é que isso casa com um tipo de vínculo com a política. Se a poesia, se o melhor que ela pode dar, ela é um vínculo com a política, ou é isso, talvez, de um tipo de sagrado que não está na política, quando você fala, a gente pode retomar os animais que estavam naquela época, a gente pode, como os xamãs, conectar mundos, a gente pode, né, assim, somente um animal no meio da estrada, basta. Às vezes eu fico pensando como casa essas duas coisas, a política da polis e esse outro lugar que não me parece ser da polis.
Se o animal no meio da estrada não é da Polis, o xamã não é, o animal não é. Como essas coisas casam? Acho que quando eu penso em política, né, não é só em como estamos fazendo política hoje. Sim. Que da pior maneira possível. Acho que é uma política do viver, né? De estar em sociedade, a política de qualquer ação, de qualquer ato, a política de eu poder dizer te amo. Não é essa política da polis, acho que você mesmo diferenciou muito bem, não é uma política da polis, embora quando eu estou dentro da universidade, lendo poemas dentro da universidade, para alunos da universidade, isso também se faz uma política da polis, né? Porque a gente está publico por uma editora que, embora seja uma pequena editora, uma editora independente, a tiragem pequena, ainda é uma política da polis, mas não, o animal solto na estrada não é a poesia, né? A poesia não é isso, né? A poesia, embora seja um ato político, ela não é desta política, né? Ela dança, é outra coisa. E também ela não é apenas política, né? Se eu disser a poema é uma coisa política, pronto, eu tentei aprisionar o bicho e ele pulou na estrada e ele me machucou e ele foi acidentado e o poema já não existe mais. Tem um professor aqui da UFC, inclusive, que é o Marcelo Peloggi, lá da Letras, e ele fala uma coisa assim que eu gosto muito. Yuri Gagarin acabou com a poesia quando chegou na Lua e disse: a Terra é azul. O poema do planeta acabou ali, e ele é estudioso de José de Alencar, e aí ele sempre comenta quando as pessoas vão querer explicar racionalmente Iracema, por exemplo, a virgem dos lábios, com os cabelos negros como a asa da graúna e os lábios de mel. E eu ia falar, não, mas não pode ser lábio de mel, porque o lábio ele é de carne, o mel quem faz é a abelha, a boca quem faz é... Né? Então matou o poema. O poema não é essa explicação cartesiana, né? Você se aproxima, você dança com ele, você brinca, mas não explica ele dentro da polis, né? Ele extrapola tudo isso. Acho que os habitantes antigos das cavernas também faziam política, né? Como que eles se organizavam, quem vai caçar, todo mundo cuida junto de todas as crianças, ninguém tem pai, ninguém tem mãe. É uma política, não é essa, né? Mas é uma outra política. E por que uma poesia anterior à civilização? Porque a civilização estragou tudo, né? Estragou tudo. Lógico que tem um monte de coisas boas, né? Sempre vai ter um engraçadinho que vai falar que eu vou sair daqui e vou entrar no smartphone para mandar mensagem para mim. É verdade. A civilização tem coisas boas, aproximou, né? Minha mãe, por exemplo, mora em São Paulo, daqui 5 minutos eu posso falar com ela, sem pagar quase nada por isso, né? Antigamente a gente pagava rios de dinheiro pelo celular e mais pelo telefone, e mais antigamente ainda era quase impossível. As cartas, imagina o tempo que demoravam, né? Acho que isso do não explicar, isso de não buscar uma resposta a qualquer custo, ou de não... essa civilização, a nossa, se construiu de barbárie sobre barbárie, né? Tudo é barbárie, esse prédio é uma barbárie. Se eu for pensar que as pessoas que construíram colocaram tijolo acima de tijolo, estavam fazendo um trabalho que não foi valorizado devidamente, como é um trabalho nosso aqui como intelectuais, e que não ganharam justamente. Eu quero uma poesia que não se faça, gostaria que não se faça sobre essas coisas, uma poesia que fosse louca e
e distante disso, embora também é uma utopia, porque a gente não está fora, né, desse sistema, a gente está aqui dentro do monumento de barbárie. Mas assim, que eu não me mortifique a ponto de não pensar outros modos, né, de fazer. E em relação à linguagem, especificamente, a linguagem, dizem, né, eu acho que quando eu estudei que as coisas, as palavras, elas foram sendo inventadas à medida de sua necessidade, né? Então eu preciso sentar nessa coisa, eu preciso dar um nome para essa coisa, vamos chamar cadeira? Vamos. Mas quem são essas pessoas, né, que deram os nomes para essas coisas? A linguagem também é feita sob barbárie, né? Não foi... Quem escolheu o nome do Ica não foi o cara que construiu o Ica com cimento, tijolo, foram outras pessoas, né? Então a linguagem também é um instrumento de poder. Talvez a gente leia coisas erradas, se a gente pensar academicamente, né, dentro desse livro, mas é uma intenção que é errado, né? Dizer a poema, por exemplo, é errado. E acho que os preconceitos passam, né, muito pela linguagem. Tem uma página no Facebook que é disléxicos, alguma coisa. E é uma página onde as pessoas riem de como as pessoas estão se comunicando na internet. Claro que a gente se incomoda, né, com algumas coisas, principalmente quando eu não consigo entender, né? Me incomoda quando é muito abreviado, assim, porque a gente não fez cursos, né, de Morse. Mas a gente precisa mesmo rir disso. É ele que está errado por estar escrevendo daquele jeito, ou eu que estou errado por não entendê-lo, né? Da mesma maneira, quem está errado, você vai fazer uma dissertação usando termos dificílimos que ninguém entende. Quem está errado? A pessoa que não entende o que você escreveu num texto de dissertação ou numa tese que ninguém vai ler e vai ficar cheia de poeira dentro da biblioteca, ou a gente que escreveu dessa maneira tão rebuscada, né? Parece que alguns até talvez propositalmente, né, para afastar, porque é um instrumento de poder, a linguagem. Ira, você também é tradutora, né? E um dos últimos trabalhos, O último mesmo, recentíssimo, é o Árbol de Diana, né? Fala pra gente o que te move a traduzir e o que é esse trabalho agora que você acabou de lançar. Gente, traduzir eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto muito porque é um estudo, né? Porque é uma leitura muito aprofundada. Então, não é simplesmente verter vocábulos de uma língua para outra, né? Então, até hoje, eu só li coisas, só traduzi coisas que eu gosto muito, que eu amo. Então também facilita. Então eu leio um poema que eu gosto muito, né? E aí eu vou ler outros poemas dessa pessoa. Traduzo outras coisas também, mas essencialmente poemas, né? Que é a linguagem que me afeta mais. E aí eu vou ler outros poemas dessa autora ou desse autor. Hoje eu tenho buscado também por mais mulheres escritoras. E depois de ter um mosaico, né, de poemas, vou conhecer, tentar situar essa pessoa no tempo, na história, embora os poemas existam à revelia do tempo, da história, os poemas sobrevivem, a gente vai morrer e os poemas vão continuar. Aí o poema pode estar falando que a Somália, 300 mortos, mas ele não é um poema de circunstância por causa disso. Daqui a 300 anos a Somália não vai existir, mas o poema vai continuar existindo dizendo outra coisa, porque é uma abertura, porque é um bicho rolando na Quem é essa escritora? E a Alejandra Pizarnik é uma poeta argentina, 55 anos na verdade, que foi publicado,
E faz 45 anos que ela morreu. É uma autora que eu pesquiso há uns 8 anos, logo que eu vim para o Ceará, olha que coincidência, que eu comecei a traduzi-la, né? Eu faço mestrado na literatura aqui na UFC e eu pesquiso essa autora, traduzo algumas obras dela para a dissertação, como é o caso dessa obra, e do Inferno Musical, que é o seu último livro. São 2 livros muito distintos também. Esse livro são poemas muito curtos, quase salmos, assim, salmos muito negros, aliás. E nesse último livro, uma linguagem mais fragmentada. Eu sou apaixonada pela escritura dessa mulher, assim, mas muito. Então, quando eu li os primeiros poemas dela, eu não me lembro como foi, mas talvez tenha sido na Argentina mesmo, e eu conheci a irmã dela na época, e depois entrei em contato com... Na verdade, eu entrei primeiro em contato com o Santiago Caruso, que ilustrou uma obra dela chamada La Condessa Sangrienta, que já foi traduzida para o português, que é um ensaio dela sobre a Elizabeth Bathory, aquela condessa húngara que matava as mulheres e se banhava de sangue para permanecer bela e jovem. Essas histórias todas dos desenhos que a gente assistiu vêm dela, né, dessa Elizabeth Bathory. E aí eu entrei em contato com ele, que me colocou em contato com a irmã dela, e aí foi quando eu comecei a traduzir, e ela me colocou em contato com a Ana Bessiu, que era amiga dela e que compilou toda a obra, diários, prosa, poemas, enfim. E aí, assim, já estava muito avançada, né, no processo de tradução, tivemos um problema, um imbróglio gigantesco editorial, que dói só de pensar, lembrar, falar, mas a Random House, que é a maior companhia editorial do mundo, né, comprou os direitos dela, e aí a nossa conversa sobre a publicação ficou um pouco travada, e aí eu falei, fazer eu, né, já está pronto, só pirataria nos une, vamos... E aí fiz esse livro artesanalmente, com papel reciclado, claro. Ai, que delícia. E ela entra muito na minha poesia, né? Porque, como eu dizia, traduzir é um processo, é uma leitura muito mais detida, né? É uma pesquisa. Então, assim, 7 anos dormindo com essa criatura, né? Lógico que ela ia se infiltrar dentro da minha poesia. Inclusive, eu abri aqui uma página, tem um poema que quem lê esse livro vai reconhecer logo, né? A referência, assim, embora não seja uma referência nota de pé de página, é um outro tipo de referência, né? Diz que não sabe do medo da morte e do amor. Diz que tem medo da morte e do amor. Diz que o amor é morte, é medo. Diz que a morte é medo, é amor. Diz que não sabe. Esse é o poema número 20. São todos poemas muito curtos. E que eu gosto muito. Esse livro foi prefaciado pelo Otávio Paz, que foram amigos, né? Ela viveu alguns anos em Paris, e quando ela esteve lá, ela entrou em contato com toda a vanguarda literária da época francesa, traduziu, ela também era uma tradutora, traduziu Artaud, traduziu Vives Bonnefoy, Marguerite Duras, traduziu essencialmente em francês, né? Enfim, e ela tem uma poesia de naufrágio, sabe? Uma poesia que tem uma linguagem muito como uma flecha que vai direto no alvo da poesia, sabe? Mas que fracassa, como todo poema
né, tende a fracassar. Tem um poema aqui que eu gosto tanto, deixa eu encontrar. Olha, uma olhada através do esgoto pode ser uma visão do mundo. A rebelião consiste em olhar uma rosa até pulverizar os olhos. Maravilhosa. Acho que tem a ver com isso, né? Do céu, tanto a beleza como as revoluções são micropolíticas também, né? Coisas que se fazem silenciosamente. E a beleza também. E o nosso tempo de conversa, Nina, está chegando ao fim. Mas antes, queria saber da poeta Nina, o que está te atravessando hoje como poeta? Outubro de 2017. Acho que tudo isso que a gente falou, né? Talvez se fosse na semana passada eu tivesse falado tudo diferente. Mas tem me inquietado muito. Acho que eu estou virando aquilo que os caras chamam de feminazi, sabe? Sempre me moveu, é claro, sempre, não sei se sempre, né? Mas assim, desde há muito, né? Me coloco como feminista no mundo, nas minhas leituras, mas esse momento histórico, como a gente começou falando, ele tem, parece que as pessoas estão tendo coragem para ser horríveis, né? Acho que antes as pessoas se escondiam mais, o tanto que são feias, e sobretudo para nós mulheres, né? Coisas tão mínimas que me aparecem, né, como machistas. Mas por outro lado, é maravilhoso ver que as mulheres alcançaram um lugar no mundo e um poder falar no mundo e um lugar de fala no mundo tão potente que não tem mais volta. Eu já sinto que o mundo vai ser um lugar melhor para minha filha, para as crianças. Eu já sinto as adolescentes de hoje diferentes das adolescentes que eu e a minha geração, a de vocês, foram. E isso é maravilhoso. E é sem volta mesmo. E eu gosto muito de pensar, talvez seja otimista, mas assim deve ser, que os homens vão encontrar novas formas de se relacionar com as mulheres, inclusive amorosamente, que nós vamos inventar novas formas de flertar, e eu quero estar viva e flertar também desse novo jeito, que não é invasivo, onde as pessoas não se machucam, onde as mulheres não têm medo de dizer não e os homens entendem o que é um não. Acho que isso tem me movido muito em todos os lugares, no meu trabalho onde eu ganho dinheiro, né? No meu trabalho profissional, na escola. E uma rede também muito maravilhosa de mulheres. As mulheres também, acho que sempre fomos educadas para nos vermos como inimigas, né? E acho que vejo que cada vez mais estamos nos vendo como amigas, né? Não como as recalcadas, não mais como as recalcadas, mas como pessoas que podem fazer e fazemos, né, coisas juntas. Agora, no último feriado prolongado de 12 a 15, aconteceu em João Pessoa, o Mulherio das Letras. Estavam lá mais de 500 mulheres que escrevem ou que têm alguma atividade com a escrita, 500 mulheres, isso as que puderam ir, né?
muitas mulheres não estiveram lá, mas dentro das redes sociais e em eventos menores, né, que estão acontecendo nas cidades, as mulheres também estão se encontrando. E esse é o caso específico da literatura, porque é disso que a gente está falando, né? Mas imagino que as mulheres médicas devam estar se organizando, as mulheres enfermeiras devam estar se organizando para deixar de sofrer assédio dos médicos. É isso. E as crianças, os animais, que a gente disse antes. E uma dessas mulheres escolheu Fortaleza para residir há 8 anos, Nina Rize, com quem nós conversamos hoje na Varanda de Ciência Poética, autora, dentre outros livros, de Quando Vieres Ver um Banzo, Cor de Fogo, publicado pela editora Patuá, e Adoração do Deserto, também publicado pelo Patuá. Nina, muito obrigado. Quero agradecer muito.